Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Recebemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que temos a sabedoria predestinada, a mente de Cristo, para entendermos a Tua palavra, Senhor, a palavra da Tua graça, a glória de hoje, que nos livra da nossa própria carne. Palavra essa que vem, Senhor, para nos livrar de nós mesmos, da ansiedade, do medo, da preocupação, da tristeza, da depressão, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz para nos livrar, Senhor, de nós mesmos. E eu recebo, Senhor, a palavra de hoje, livrando este coração, esse Teu filho, de muitas preocupações que ele tem carregado em sua vida, em seu coração. Acalma, Senhor. Dá paz a esse coração, em nome do Senhor Jesus. Assim recebemos, Senhor, que a glória de hoje venha iluminar ainda mais o nosso coração, ainda mais o nosso entendimento, e que jamais venha nos faltar o Teu alimento, pois dele nós necessitamos, precisamos. A Tua palavra, Senhor, é o pão nosso de cada dia. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. É o pão nosso de cada dia, a palavra da graça de Deus. Amém. Hoje nós vamos a mais uma parte do nosso estudo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Portanto, anote aí o título: Estudo de Filipenses, parte 7. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Hoje nós vamos dar continuação ao estudo de Filipenses, na sua 7ª parte. Estudo de Filipenses, parte 7. Começando do capítulo 4, a partir do verso 1. Apenas para a gente lembrar, é sempre bom relembrar um pouco daquilo que a gente aprendeu na parte anterior, na parte 6. O apóstolo Paulo ensinava aos filipenses, e isso a gente aprendeu, que nós não estamos totalmente crescidos no conhecimento, mas que nós estamos crescendo de glória em glória. Ninguém aqui está crescido o suficiente para achar que não precisa congregar, para achar que não precisa sentar, parar tudo o que está fazendo para ouvir a orientação de Deus. Todos nós, pastor, membro, colaborador, todos nós precisamos da orientação de Deus. Ninguém aqui está perfeito no entendimento. Ninguém aqui alcançou a totalidade dos mistérios de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo infinito, não é algo finito, que tem limite, que tem um fim. É bom você entender o significado disso. Finito é algo que tem limite, que tem um fim. As coisas de Deus é algo infinito, não tem fim. Hoje você está recebendo uma glória, amanhã tem uma outra, para você crescer, para você aprender nela. Sempre tem algo da parte de Deus para você aprender, para você, através dessa palavra, mortificar, mudar certas situações em você,
que você com a sua força não consegue, mas que através de Deus você consegue. E só Ele, viu? Só Ele para nos capacitar, só Ele para acalmar nosso coração, só Ele para nos dar sabedoria, para a gente sair da reunião com o problema resolvido na nossa cabeça. Em nome de Jesus. Então, o congregar é necessário. Precisamos estar aprendendo. E Paulo reconheceu isso diante da igreja. Eu ainda não me julgo perfeito no entendimento. Ele ensinou também que para reinarmos em vida, precisamos nos desprender do passado e olhar para frente. Enquanto você não se desprender do passado, você não vai ser um homem feliz, uma mulher feliz. Porque quem olha para o passado está deixando aqueles acontecimentos afetar a sua vida. E nós aprendemos isso também na parte 6. A deixar situações de carne para trás. As decepções com pessoas e com igrejas. Esquecer essa mágoa, esquecer essa raiva, esquecer esse ressentimento, em nome do Senhor Jesus. Colocar as coisas de Deus, os sentimentos de Deus na frente. E perdoar em nome do Senhor Jesus. Não seja uma pessoa difícil, que não esquece, que não perdoa. Tem gente que é difícil. As coisas passam, mas fica. Elas não passam. As situações vêm, mas fica. Ela não passa. E ela precisa passar, seja o que for. Decepção. Por quê? Filhos não são perfeitos, marido não é perfeito, esposa não é perfeito, nós não somos perfeitos. Então se tu guarda as coisas ruins, as decepções, as desilusões, você não prossegue, você não avança, você vai ficar com a sua vida ali presa, aquele ódio, aquele ressentimento, aquela mágoa, e você vai ser sempre uma pessoa depressiva, uma pessoa doente, porque você vai parar de se cuidar e vai viver em função daquela mágoa, em função daquilo que te fizeram, porque eu não esqueço, vai ter que me pagar. Então veja, você já não vive. Você não vive para você, você não se cuida, você vive em função daquilo. Isso não é vida, isso é morte, isso é sofrimento. Eu perder meu tempo com situações do passado, que aquela pessoa me enganou, aquela pessoa me traiu, problema dela. Eu fui fiel, eu fui justo. A minha vida segue. Problema de quem te enganou, problema de quem te traiu, vai colher. A sua bondade, a sua fidelidade abençoada tem que continuar. Detalhe importante, tem pessoas que quando são traídas, são enganadas, me traiu, enganou, eu também vou virar a cabeça. Então, meu Deus do céu, em que mundo estamos? Então você se tornou igual ou pior do que aquela pessoa. Nós estamos aqui para ser pessoas melhores, para sermos pessoas transformadas pela palavra de Deus, e não piores a cada dia. Se alguém mentiu, se alguém te traiu, se alguém te enganou, se alguém foi traiçoeiro, problema dessa pessoa, não seja você. Não deixe o veneno daquela pessoa afetar você. Não deixe a maldade daquela pessoa ficar no seu coração. Tem gente que deixa. A situação passa e fica. É você e aquela pessoa. Está tudo na carne. Deus te trouxe aqui para que através da palavra você mude. Tem que mudar, abençoado. Porque se você não muda, você vai continuar doente. Mágoa é doença. Vingança é doença. Ficar recordando o passado é doença. Ficar sempre lembrando para o outro, ficar sempre lembrando para as pessoas, olha, aquela pessoa vai ter que me pagar. Olha,
aquela pessoa vai ter que me pagar. Olha, aquela pessoa vai ter que me pagar. Olha, nossa, parece um disco arranhado, uma coisa ruim. Você está afastando pessoas de você. Você está afastando a felicidade de você. Você anda com uma nuvem cinzenta tão escura, mais escura do que a que a gente vê no céu em tempo de chuva. Está na hora de você mudar, para que a palavra do Evangelho, que é viva e eficaz, comece a funcionar na tua vida. Vamos começar a falar coisas boas, para atrair coisas boas. Tenha mente positiva. Deixa as coisas que te aconteceram para trás. Vira a página. Prossiga. Avance. Confie no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos avançar. Mas enquanto você estiver aí amarrado, agarrado a uma situação de carne, você não prossegue, você não avança. Isso está atrapalhando você. Essa palavrinha que te disseram. Ah, pastor, a pessoa chegou para mim e contou a história assim, ó. Falou que disseram, ó, falaram assim de você. Falaram assim, 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 assim. Essa pessoa te disseram, ô pessoa infeliz, viu? Não, é que me disseram, eu estou te contando. Me disseram, ô pessoa infeliz é essa, me disseram. Que a gente nunca descobre quem é ela. É sempre me disseram, né? E me disseram. A gente precisa, nós aqui, vamos se juntar para pegar essa pessoa, me disseram. Porque ela é um problema na vida de muita gente. No casamento de muita gente, nas famílias de muitas pessoas, me disseram, ô pessoinha chata, viu? Me disseram, viu? Eu estou doido para pegar essa pessoa. Mas é um hábito que a pessoa tem, né? Recebo você em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus. Estudamos também na parte 6, por isso que é muito importante você ter a coleção do estudo de Filipenses. Não é só conhecimento da doutrina da graça que a gente está recebendo, mas também abençoados. Como andar, ter um bom proceder, um bom testemunho. Estamos aprendendo também acerca de conduta pessoal, isso é muito importante. Porque a gente não pode ser um povo que vem à igreja e lá fora é bicho-papão. A gente tem que ter conduta. A gente tem que reinar em vida. A gente tem que ter um idioma na boca. Uma boa confissão, uma boa palavra. Diante da vida. Diante da vida a gente precisa ter uma boa palavra. Ser feliz dá trabalho, mas eu vou perseverar pela minha felicidade em nome de Jesus. E chama a existência as coisas que não são para que passe a existir. Então nós estamos aprendendo isso e muito mais, em nome de Jesus. E como eu estava falando agora há pouco, aprendemos também, na parte 6, que não devemos estar olhando para os falsos pastores, para quem está em desvio de conduta. Foca a sua vida espiritual, foca você. Olha para a palavra de Deus, porque se a gente olhar para as pessoas, a gente entra em desilusão, a gente fica desiludido, porque é tanto pastor falso lá fora, em nome de Deus, são tantas as pessoas que estão em desvio de conduta, são tantos escândalos, que se a gente olha para isso, a gente se perde, a gente desiste, a gente desanima. E Paulo exortou a igreja, olha, foca a doutrina, foca a tua vida espiritual, deixa os falsos pastores para lá. No teu caso, deixa aquela pessoa, aquela vida que está na contramão para lá, olha para a sua, você já tem tanta coisa para cuidar na tua vida, que se você parar para pensar, não vai sobrar tempo. E você está preocupado com a vida da fulana, com a vida do fulano. Olha para a sua, tem muita coisa para acertar, para consertar na tua vida, e você lá preocupado com a vida dos outros, olhando para o defeito dos outros.
E só vive falando do defeito dos outros, e comentando o defeito dos outros, e procurando saber por telefone, pelo e-mail. Eu preciso, me conta que eu quero saber. Me fala mais que... eu sabia que coisa boa que está acontecendo, né? Bem feito, bem feito. Eu estou muito bem, mas ela não está bem, mas ele não está bem. Então isso precisa mudar em você, em nome de Jesus. Olha para você. A Bíblia diz que quando eu me alegro com o sofrimento dos outros, isso depois vai se voltar contra mim. A palavra de Deus diz que quando eu fico alegrinho com o prejuízo do outro, o sofrimento do outro, Deus está vendo. E a justiça que Deus está realizando naquela vida pode se desviar e voltar para você. Tem pessoas que estão colhendo o que elas estão plantando. Aí você, que bom, me pagou. Era isso que eu queria. Eu vou soltar fogos, eu estou feliz da vida. É bom que você não fique assim. A correção que Deus está realizando naquela vida, aquela disciplina que está acontecendo ali, aquela justiça que está sendo realizada ali, não fica alegrinho não, porque Deus pode desviar tudo que está acontecendo ali para você. Então olhe para a sua vida. Tenha foco na sua vida espiritual. Tem pessoas que ficam na internet, talvez não seja do seu conhecimento, mas eu tenho percebido isso. Pessoas que ficam o tempo todo preocupado com o pregador da tal igreja, fica ali escrevendo e mandando direta para aquele pregador, para aquele líder. O tempo todo combatendo ele, olhando para os defeitos daquele pastor, daquela igreja. Foca você, foca a sua vida espiritual. Se aquele líder está em desvio de conduta, se ele realmente é um mau caráter, aquilo que se planta, se colhe. Deixa que Deus vai cuidar disso. Deixa que Deus vai dar a paga dele. Porque aquilo que o homem semeia, o homem ceifará, o homem colherá. Anuncia o evangelho, combate o bom combate, deixa a vida pessoal dos outros. Está plantando, vai colher. Tenha esta maturidade em nome do Senhor Jesus. Então, esses foi um dos pontos que a gente aprendeu na parte 6. Preciosíssimos. Agora vamos à parte 7. Capítulo 4, verso 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E Paulo começa assim, o capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei o quê? Deste modo, firmes no Senhor. Você sabia que às vezes é difícil uma pessoa permanecer firme no Senhor? Meu Deus do céu, difícil. Não é todo mundo que consegue, não. Não é todo mundo que começa e prossegue, não. Tem gente que começa bem e depois para no meio. Ela desiste. Tem pessoas que por causa das ondas do mar, por causa dos problemas, elas desistem. Quando vêm os problemas, mais você tem que se agarrar a Deus, mais você tem que vir à igreja. As coisas estão acontecendo, mais você tem que se agarrar, se apegar a Deus. Amém? Está congregando, porque ficar em casa não vai resolver o problema. Dar uma de coitado, de coitada, não vai resolver o problema. E sim a sua perseverança no Senhor, não se resolve. Tem pessoas que falam, eu estou com tanto problema, estou passando por tantas coisas que eu nem consigo ir para a igreja. Você está cometendo um erro gravíssimo. Eu estou com tanto problema na minha vida que eu nem consigo ir para a igreja. Você está cometendo um erro gravíssimo. Porque é aí que você tem que congregar. Amém? Amém. Deus permite que o problema venha para lhe amadurecer. Deus não permite o problema para lhe derrubar.
Deus não permite o problema para lhe derrubar. Isso está descrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:13. Que Deus não permite uma situação para lhe destruir. Se essa situação teve a permissão de Deus, tudo está contribuindo para o seu bem. Não sei como, mas Deus vai mostrar isso para você. Amém? Tem coisas que é melhor acontecer agora do que você viver uma vida iludida para o resto da vida. Então cooperou. Ah, mas por que isso me aconteceu? Dê graças a Deus, porque você tomou conhecimento de coisas que você ia viver iludido, enganado, anos e anos. Aí Deus, olha, essa é a situação. Cooperou. Ou você gosta de viver uma vida enganada? Do tipo, não me fala, não quero saber. Eu não quero ouvir. Não. Não, você precisa. As coisas, seja o que for, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então, tudo está cooperando. Diga, tudo está cooperando. O problema veio para você vencê-lo, mas você só vai vencê-lo recebendo alimento, perseverando, em dia com a palavra de Deus, congregando firme, firmando-se nas dificuldades, firmando-se ali, perseverando. Isso me aconteceu, eu vou superar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que aconteceu agora. Graças a Deus, e Deus vai me dar força para suplantar em nome do Senhor Jesus. Seja o que for, foi bom agora? O médico descobriu que eu estou precisando resolver uma situaçãozinha aqui. Graças a Deus que ele descobriu agora do que mais tarde, né? Quando já não há mais solução na medicina ao teu favor. Aí tem pessoa, meu Deus, por que o Senhor permitiu que o médico descobrisse isso? Ué, pelo amor de Deus. Então você queria ficar enganado, você só queria saber quando já não tivesse solução? Então é melhor agora. Que o meu filho está usando cocaína, mas meu Deus do céu, por que o Senhor me mostrou isso? Para você ajudar ele. Para você ajudar ele, em nome de Jesus. Diga, tudo coopera. Não cooperou, saber agora? Do que você descobrir depois, quando o seu filho estiver na mão do traficante e já não há mais salvação para ele, porque o traficante vai matá-lo, e você, meu Deus, agora eu não posso fazer nada, é tarde demais. Por que eu não descobri antes? Deus está tendo misericórdia para você saber agora e poder ajudar essa pessoa com a palavra de Deus. Então, graças a Deus. Então é aí onde a gente percebe que tudo está cooperando para o nosso bem. Depois que eu vim para a igreja, eu descobri que a minha mulher está me traindo, meu marido está me traindo. Como é que pode a gente na igreja e Deus permite uma coisa dessa? Graças a Deus! Porque a palavra destapa as coisas. O que está em oculto se revela. Foi bom do que viver uma vida enganada. Uma vida enganada é melhor descobrir agora para que as coisas recebam um conserto agora. Para que você possa curar essa situação agora. Para que você possa resolver essa situação agora. É melhor agora do que depois. Todo mundo sabendo, menos você. É uma vida muito vergonhosa, muito triste. Todo mundo sabe, menos você. Declara a mente de Cristo ativada aí, em você, o nome do Senhor Jesus. Quando você está firme, você enfrenta e vence. Voltando aqui às considerações das palavras do apóstolo Paulo. Permanecei deste modo, firme no Senhor. Quando você está firme, você vence. Aí no verso 2 do capítulo 4, Paulo fala de duas discípulas. Olhe para mim. De duas irmãs em Cristo Jesus que estavam brigando dentro da igreja. Pessoas que eram conhecedoras do Evangelho, sabiam que eram abençoadas, predestinadas, escolhidas,
mas que precisavam entrar em acordo, estavam em desacordo. E sabiam que eram mais que vencedoras. Que o nome delas estava no livro da vida. Que eram amadas por Deus, mas dentro da igreja estavam brigando. E Paulo aqui exorta, isso não pode acontecer. Tem que haver respeito, unidade em nome de Jesus. E veja o que diz Filipenses 4, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Diga, unidade. Às vezes isso acontece, de um irmão discordar do outro. E Paulo aqui exorta, isso não pode haver na igreja. Tem que haver o quê? Unidade. Você tem que deixar as diferenças de lado. Amém? E ter respeito, humildade no seu coração. E Paulo aqui, ele exorta essas duas abençoadas, que eram conhecedoras do Evangelho da Graça. Nós somos seres diferentes por natureza. Seja aqui na igreja ou lá fora. Somos pessoas diferentes por natureza. Mas em graça, nós temos que aparar as arestas. Você, eu, o irmão que está do seu lado, nós temos que aparar as arestas. Nós temos que pensar de acordo para formarmos um corpo unido. Para podermos fazer pessoas felizes com a palavra da graça de Deus. Há todo um sistema religioso aí fora que não pode fazer ninguém feliz nas suas necessidades espirituais, porque eles não têm o alimento para dar. Você já passou por várias igrejas e eles não conseguiram alimentar você na tua necessidade espiritual, porque eles não têm. Porque o sistema religioso aí só prega diabo e inferno, campanhas e correntes, e só dão amuletos para as pessoas. E se você pega todos eles, de janeiro a dezembro, quando é dezembro, a sua vida vira uma árvore de Natal. Tem tudo pendurado, fitinha, lacinho, sabonete, fronha, lenço, lençol, fita, pedaço de gravata do pastor, chinelo ungido, prato ungido, manto ungido. Se pendurar tudinho, você é uma árvore de Natal decorada, pronta para dezembro. Se for pegar tudo de janeiro a dezembro. Só o Evangelho da Graça tem algo para te oferecer, para alimentar o teu espírito. Só a graça de Deus te alimenta. Mas nós não podemos fazer isso, pessoas felizes, brigando, em desacordo, separados, cada um por conta própria. Eu penso de um jeito, eu não concordo com o que o pastor prega. Eu já penso de outro jeito, eu também já não concordo com você e nem com o pastor. Aí não dá. A gente não alcança ninguém, a gente não faz ninguém feliz. E a vontade do Senhor é que façamos pessoas felizes com o Evangelho da graça de Deus. Nós temos que ser um corpo unido, que se respeita, que respeita o irmão, que respeita o pastor, que cuida disso aqui, que semeia para manter isso aqui. Porque se a gente não semeia dízimos e ofertas, como que a gente vai se reencontrar na próxima reunião? Como que a gente vai adentrar aqui? Existe uma necessidade a ser suprida na igreja física, então a gente tem que estar sempre disposto. E para isso, o corpo de Cristo tem que ser um corpo unido. Quando o pastor fala da semeadura, todos em concordância, todo mundo dizimando, todo mundo ofertando. E tudo é suprido. E assim as outras demais situações, em o nome do Senhor Jesus. Um outro verso que eu chamo a sua atenção é para o verso 3, do capítulo 4 do livro de Filipenses. Olha só a importância que está aqui. Filipenses capítulo 4, verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, falando das duas irmãs em Cristo. Se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus,
cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo sabia que todos que são ovelhas, que pertencem a Deus, os seus nomes estavam inscritos no livro da vida. E que desse livro ninguém pode tirar. Amém? Ninguém pode riscar, apagar seu nome do livro da vida. Nem os pastores, nem as religiões, ninguém. Você é um salvo no Senhor. Diga, eu sou um salvo no Senhor. O Senhor Jesus Cristo cuidou muito bem disso na cruz, a tua salvação. Por isso que você não perde ela. É bom falarmos um pouco sobre isso, sabia? O livro da vida. Porque a religião usa muito esse assunto para assustar as pessoas, para pôr medo nas pessoas, acerca desse livro, falando que o nome da pessoa pode ser apagado, pode ser riscado. Não podemos nos esquecer que Jesus falou que aqueles que são ovelhas, nenhuma se perderá. Você é ovelha de Cristo. E Jesus falou, sendo a minha ovelha, nenhuma se perderá. Nenhuma eu vou lançar fora. Vamos conferir isso com Bíblia? Mantenha a sua mão aqui. E vamos a João, livro histórico, capítulo 10, a partir do verso 27. João, livro histórico, tá? O capítulo é o 10, a partir do verso 27. João, livro histórico, capítulo 10, verso 27, começa assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Diga a salvação. Jamais perecerão. Ninguém, diga ninguém. Diga nem pastores. Diga nem as religiões. Muita atenção. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é que está falando isso aqui? Deus, o teu Senhor. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Um filho não se perde. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez ovelha, sempre ovelha. Um filho de Deus não pode perder a salvação. Nós estamos aqui diante de uma vontade de Deus. Quem aqui pode tirar a tua salvação? Ninguém. Segundo a vontade desse Deus. Segundo a vontade desse Deus, ninguém pode te separar do Senhor. Ninguém. Você não deixa de ser ovelha, você não deixa de ser filho, por vontade de pastor e de igreja nenhuma. Porque foi Ele que foi à cruz, o Senhor Jesus, ao nosso favor. Não foi nenhum pastor, não. Eu te levo a pensar, para que você entenda melhor o que nós estamos aqui conversando, o que nós estamos aprendendo. Quando você nasceu na tua vida humana, o teu pai foi a um cartório, sim ou não? Sim. Para te registrar. E lá tinha um livro, e foi colocado nesse livro: filho da mãe tal e filho do pai tal. Não é verdade? A partir daquele momento, você se tornou filho dele, daquele pai e daquela mãe para sempre. Para sempre. Mesmo que depois aquele pai envelheça, ou se separe, ou venha a falecer, você continua sendo filho dele. Você que tem o seu pai vivo, ou talvez já faleceu, mesmo morto ele continua sendo teu pai. Tudo que você faz nessa vida, pedem o teu documento. Não é verdade? Qual é o nome da sua mãe, qual é o nome do seu pai? Você até fala, já é falecido, mas eu quero saber o nome do seu pai. Mesmo morto, ele nunca vai deixar de ser seu pai. Mesmo que ele tenha se separado da sua mãe.
Mesmo que ele tenha constituído uma outra família e você ficou lá com a sua mãe, você e mais 4 irmãos, com você 5. E foi difícil, pastor, mas superamos, graças a Deus. Ele nunca deixou de ser seu pai. Se na vida humana você não deixa de ser filho do seu pai, nem tampouco de Deus. Será que é difícil de entender isso? Não. Meu Deus do céu. Você, pastor, que está me ouvindo ou me assistindo nesse momento, você nunca vai deixar de ser filho do seu pai, meu camarada, abençoado de Deus. Então não prega para as ovelhas que elas podem se perder. Deixar de ser filho, deixar de ser ovelha. Se na parte humana a gente não perde, nem tampouco na parte espiritual. Declaro você com a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. O seu nome não pode ser tirado, não pode ser riscado do livro da vida. Pastor, o que é o livro da vida? Qual o seu significado? Aclarando melhor para mim, que estou novo na fé. É justamente onde está o nome daqueles que são ovelhas. Daqueles que herdaram a salvação pelo esforço do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna. O que você pode perder, e isso é bom a gente falar, o que pode acontecer é que se você se comporta mal, a tua vida humana sofre com isso. Você perde a paz, você perde a felicidade, você começa a colher aquilo que você está plantando. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. O homem, vou repetir de novo, aquilo que o homem plantar, ele colherá. E aonde está o homem? No céu ou na terra? Na terra. Então é aqui que você vai colher. Então nada afeta a tua salvação. Agora, se você anda em desvio de conduta, isso vai afetar a tua vida humana. A tua vida humana vai sofrer muito com o vício, a tua vida humana vai sofrer muito com a prostituição, a tua vida humana vai sofrer muito com esse ódio, a tua vida humana vai sofrer muito com a feitiçaria, a tua vida humana vai sofrer muito com as outras obras da carne que Paulo fala em Gálatas. Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. E aonde está o homem? Está aqui. Então, você pode perder o teu reinado, um pouco da tua paz, ou toda ela. Tem gente que já perdeu toda a paz. Por não ouvir. Por ser duro de coração. Por ser cabeça dura. Por não abrir o coração para a voz de Deus, para a palavra de Deus. Está sofrendo e muito. Muito. Pessoas até da sua família que você já, pastor, dê conselho. Pessoas até que já chegou até falecer. Por não ter dado ouvido. Ou que já está beirando isso. A gente fala, pastor, a gente dá conselho. Mas a pessoa está ali insistindo no erro. É um salvo em Cristo Jesus. Mas vai ter uma vida humana sempre sofrida. Sempre enferma. Sempre doente. Porque aquilo que se planta, se colhe. Então a pessoa perde essa paz, essa felicidade, o reinar em vida. A salvação não. Porque dessa parte Cristo cuidou e cuidou direitinho na cruz. Amém? Digo, receba esse entendimento. Um outro ponto a respeito do livro da vida está lá em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Amados irmãos, capítulo 12, verso 22. Capítulo 12, verso 22. Hebreus 12, 22. E começa assim. Mas tendes chegado ao monte o quê? Sião. A cidade do Deus vivo. Diga graças a Deus.
Diga: eu cheguei à cidade do Deus vivo. Porque hoje você não está servindo mais a um Deus morto como no passado. Hoje você está servindo a um Deus vivo, que vive e que mora dentro de você. Antes, você acreditava que ele estava pendurado em um madeiro, ou que ele era um objeto, sendo oferecido por pessoas, como por exemplo, pãozinho ou suco de uva. E você ficava ali em memória do morto. Mas ele não está morto, ele está vivo e dentro de nós, em nome de Jesus. Então você alcançou, você chegou a esse entendimento. A parte boa da vida espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo. A Jerusalém, que tem bomba e tiroteios? Não, graças a Deus que não. A Jerusalém, muita atenção, celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então você não está só nessa vida. Tem anjos contigo. E você precisa começar a colocar em prática, ativar isso no seu dia a dia. Como diz o Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem a teu favor. É orar. Senhor, receba a ministração angelical nessa situação. Eu preciso que isso se resolva, meu Pai. Receba os teus anjos ministrando para que seja liberada aquela outra causa ali também. Receba que aquela porta também se abra. Receba, Senhor, os anjos do Senhor ministrando em favor da justiça que eu preciso na minha vida. Comece a orar assim. Não faça um outro caminho, pelo amor de Deus. Tem gente que faz um outro caminho. Ela pede para o santo tal, para a santa tal, para o santo tal, para a santa tal, e é uma escada que não tem fim. Para depois, olha, e por último, santa, fale com ele, com o filho, para que o filho fale com o pai. Pelo amor de Deus. Vai logo direto ao assunto. Ao chefe do mundo, diga: Deus. Vai direto a ele. É necessário falar sobre isso, porque tem pessoas que fazem esse percurso longo, né? Agora eu te peço, santa, fala com o filho, para que o filho fale com o pai. Porque a senhora é mãe, né? E mãe, se filho não obedece, mãe, dá palmada no filho. Até parece. Bom, verso 23. Olha só, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, ou seja, que consta inscritos nos céus. Diga: eu recebo essa palavra. O seu nome está inscrito nos céus, ou seja, no livro da vida. O juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Diga: aperfeiçoados. Você está perfeito segundo o Espírito. Não é que você ainda vai ser aperfeiçoado, você já está. Cristo foi à cruz, derramou o seu sangue e justificou você para sempre. Se eu estou perfeito, pastor, e as coisas feias que às vezes saem, aquelas faísquinhas, obras da carne. Essas obras da carne você vai superando elas, alimentando o seu espírito com a palavra. Vai congregando, declarando, se alimentando, e você vai vencendo. Vai chegar um momento que você, aquela situação de carne saiu da minha vida. Já não estou mais refém daquilo, graças a Deus. Porque a verdade vos libertará. Jesus falou que a palavra liberta. Ele não falou que é correntes, ele não falou que é sacrifícios, mas conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente conhece isso, mas ainda não aprendeu a viver do jeito certo. Mas você está aprendendo em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo. Agora vamos ao livro do Apocalipse. Olha só o que diz aqui no capítulo 3, verso 5 do Apocalipse. Um outro ponto que fala do livro da vida. E começa assim. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim:
vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei, grife, o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Então aqui temos mais uma evidência que comprova que o seu nome jamais vai ser apagado, jamais vai ser riscado do livro da vida. Até porque, segundo o Evangelho da Graça, nós somos mais que vencedores. Aqui diz que o vencedor jamais terá o seu nome riscado. E o que é que diz em Romanos? Por exemplo, Romanos 8,37. Vamos lá. Romanos 8,37. Esse passeio na Bíblia é maravilhoso, porque nos traz muito conhecimento. Romanos 8,37. Ah, pastor, eu pensei que aqui a gente não lia a Bíblia assim tanto, né? Mas a gente precisa manejar bem a palavra de Deus, conhecer os mistérios do Senhor, crescer de glória em glória, conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Romanos 8,37. Começa assim, ó. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. O vencedor perde a salvação? Não. O seu nome é riscado do livro da vida? Também não. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então alguém lutou por você e tornou você mais que vencedor. Amém. E esse alguém foi Jesus Cristo. Lutou por você. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de quem? De Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem pastores, nem religião, nem igrejas, ninguém pode te separar. Ninguém. Declaro você com olhos iluminados em o nome do Senhor Jesus. Agora, na Bíblia, existe um verso mal interpretado, que daí as pessoas tiram a ideia, o ensinamento, o pensamento que o nome pode ser riscado. Vamos conferir? Salmo 69, a partir do verso 28. Salmo 69, 28. Vamos lá. Vejamos de qual livro está falando aqui a Bíblia, que o nome pode ser riscado. Nós aprendemos anteriormente que do livro da vida ninguém pode ser riscado, aqueles que são ovelhas do Senhor. E começa assim, Salmo 69, verso 28. Sejam riscados do livro dos vivos, diga dos vivos, diga dos viventes, e não tenha registro com os justos. Então, na Bíblia, podemos entender, com essa leitura, que existem outros livros. Existe o livro da vida, que desse você não pode ser riscado porque você é ovelha. E existe o livro dos viventes. Nesse livro está registrado o teu nascimento e a tua morte. O teu começo e o teu fim. Quando você morre, segundo a carne, porque segundo o Espírito ninguém morre, você é riscado desse livro. Então, existe um livro sim, mas não o livro da vida, o livro dos viventes, que o seu nome pode ser riscado, ou seja, a sua história tem um começo nesse livro e tem um fim, que é justamente o nosso tempo de vida humana nessa terra. Amém. E ponto final. Está claro isso para vocês? Diga, eu tenho a mente de Cristo. Desse livro, um dia, o seu nome vai ser riscado, eu não sei quando. Um dia, desse livro, os nossos nomes vão ser riscados. Mas não sabemos quando. Mas pode ser apagado desse livro. O livro dos viventes.
não do livro da vida. Voltemos agora para Filipenses. E vamos prosseguir um pouquinho mais na nossa leitura lá, em o nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 4. E diz assim, Filipenses 4 é o capítulo e o verso é o 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Essa exortação é muito importante, porque o cristão, o povo da graça de Deus, você, não pode ser um cristão que vive triste, não. Você não pode ser uma pessoa morta, desanimada, não. Que anda se arrastando. Ah, meu Deus, eu nasci para sofrer. Só o fulano que deu certo, só a fulana que é feliz. Ah, vida sofrida, essa minha. Não, você não está aqui para isso não, abençoado. Bom ânimo. Alegrai-vos. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E eu já ensinei isso para vocês nas outras partes. E ele teve ânimo de dizer, alegrai-vos, preso, sofrendo, passando por um momento difícil. Mas ele não perdeu o bom ânimo, nem tampouco você. Jó diz no seu livro, que mesmo que uma árvore seja cortada, há esperança para ela. Depois ela revive novamente. Ela revive. É só você ler em casa, Jó, capítulo 14, verso 7. Lá diz, se há esperança por uma árvore cortada, tenha você também. Esperança no Senhor, confiança no Senhor, isso vai mudar. Deus vai fazer nova todas as coisas em minha vida. Jó, e você conhece a história, Jó viveu momentos de cortes em todas as áreas da sua vida. Financeiramente perdeu tudo, depois família, depois saúde. Mas a Bíblia diz, no livro de Jó, 42, verso 10, que enquanto este homem orava, Deus mudou a sorte de Jó. Deus restaurou, Deus deu tudo em dobro daquilo que ele havia perdido. Enquanto ele orava, nem enquanto ele estava se arrastando, desanimado, morto, querendo morrer, pedindo a morte para Deus. É melhor o Senhor me tirar dessa vida do que eu continuar vivo. Não. Falando com Deus, confiando no Senhor, permanecendo nas honras devidas, obedecendo a Deus. Deus promete que tudo brota novamente, mas é necessário que haja obediência da sua parte. Amém, abençoados? Amém. É necessário que haja obediência da sua parte. Se você tem passado por muitas vergonhas, pastor, o senhor agora tocou num ponto, o senhor não conhece a minha vida, mas eu tenho passado por muitas vergonhas, por muitas humilhações, pastor. O senhor não tem ideia. Deus te dará dupla honra, receba em nome do Senhor Jesus. Deus te dará dupla honra como deu para Jó. Mas faz a tua parte. Coloque em prática o que Deus está te ensinando hoje. Começa a ser um filho obediente, um praticante do Evangelho, que a tua vida vai mudar. Aquela árvore que foi cortada, aquela situação vai começar a florescer, vai brotar de novo. Você vai receber vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te dará honra, alegrai-vos. Diga isso para o seu irmão, alegrai-vos, abençoado. Alegrai-vos. Deus vai honrar a tua vida. Fala para esse irmão, Deus vai honrar a tua vida. Deus vai honrar a tua vida. Confia, persevera. Desiste não. Verso 5 do capítulo 4 de Filipenses. Seja a vossa moderação que conhecida de todos os homens. Perto está quem? O Senhor. Então Paulo aqui começa a trazer vários conselhos pessoais quanto à conduta, quanto ao seu andar. Conselhos pessoais. Conselhos que são importantes para que você venha
dar um bom testemunho. E ele fala aqui acerca do equilíbrio. Ser moderado é ser o quê? Equilibrado. Moderado. Uma pessoa moderada, ela não sai tomando atitude sem antes pensar. De cabeça quente, com raiva não. Porque isso pode prejudicar a sua vida ou a vida de outras pessoas. Pode te levar a perder muitas coisas também. Quando você age sem antes pensar. Essa sua atitude pode levar você a perder muitas coisas. Pode sair palavras da sua boca que pode machucar, que pode ferir alguém. E as palavras, depois que você solta, meu filho, não dá para pegar de volta. Saiu, dependendo do que você falou, já machucou, já feriu aquele alguém. Por isso que você tem que ser uma pessoa o quê? Moderada. Que tem um bom agir, que pensa antes de falar. Sabe? É o que Paulo recomenda aqui para a igreja. Conduta, quanto ao andar. Porque você há de concordar comigo, nós temos que dar bom testemunho. Você não pode ser um pavio curto, como se diz lá fora, uma pá virada. Quando eu não sou 4, eu sou 8. Quando eu não sou 40, eu sou 80, viu, pastor? Eu sou uma pessoa muito difícil. Sou muito difícil. O Evangelho diz que você tem que se tornar uma pessoa moderada, equilibrada, transformada em um nome de Jesus. A partir de hoje, uma nova criatura, eu me declaro sendo em um nome de Jesus. Essa pessoa agitada, que muda com uma palavra, com um olhar, pastor, me transforma. Eu viro um bicho. O senhor quer ver eu virar um bicho, pastor? Me olha atravessado. Ah, pastor, olhou atravessado para mim. O senhor morreu para mim, o senhor acabou. Misericórdia. Vou te olhar sempre assim, de frente. De frente para o pastor Sandro. Isso precisa mudar, hein? Misericórdia. E tem gente assim na vida. Você não percebeu, mas eu percebi. Olhou atravessado, está falando de mim. Da minha vida. Maldito, maldita. Bom. Recebo você vivendo isso aqui. Moderação. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é muito importante. A sua vida espiritual não pode ser uma vida ansiosa. Você tem que ser alguém que confia, que ora. Tem que ter paciência. Amém? Deus tem um tempo de agir em cada situação. A ansiedade adoece a alma. Então não andeis ansiosos. A sua vida espiritual não pode ser uma vida ansiosa. Seja alguém de oração. Amém? É o conselho, é a palavra que nós estamos recebendo aqui em nome do Senhor Jesus. Tenha esse viver em sua vida. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Olha só, as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, a vida de um cristão não pode ser uma vida parada. Ela tem que ser uma vida de quê? De oração. Que você coloca diante de Deus aquilo que você está precisando. Deus, me ajuda. Deus, honra a minha vida. Eu preciso. Não é orar como o sistema religioso ora e ensina para as pessoas. Gritando, dando ordem para Deus, como se Ele fosse obrigado a te dar alguma coisa. Deus não é obrigado a dar nada para mim e nem tampouco para você. Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor, digno de toda a honra, de todo o respeito. Então nós temos que ser cuidadosos no nosso falar com Deus. Temos que ser respeitosos para com Deus sempre. Deus,
Se for da tua vontade, amém. Se não for da tua vontade, amém. Do mesmo jeito, Senhor. Eu vou continuar aqui te amando e te adorando em nome de Jesus. Agora, outros ministérios ensinam que se Deus não fizer, rasgue a Bíblia, taque fogo na igreja também e sai todo mundo. Se Deus não fizer, eu quebro tudo aqui e a gente vai embora. Eu como a Bíblia. Tem um monte agora de pastor que está falando que vai comer a Bíblia. Isso está um vício na internet e na televisão. Vão se engasgar, viu? Se Deus não fizer, você vai comer a sua Bíblia daí, eu vou comer a minha Bíblia daqui. Não, Deus me livre. Se Deus não fizer, a gente quebra tudo aqui, taca fogo na igreja. Não, tem que ter respeito, amém? Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Receba os Teus anjos ministrando a meu favor, Senhor. Se é da Tua vontade, Senhor, que se cumpra, que aconteça, que dê certo isso nessa parte da minha vida. O Senhor conhece o coração das pessoas melhor do que eu. O Senhor conhece o coração daquele homem, o coração daquela mulher. Se é da Tua vontade, Senhor, amém. Se não é, Senhor, me livra do sofrimento. E a gente precisa também aprender nas nossas orações a receber e amadurecer nas decisões que Deus toma para a gente. Que às vezes você quer insistir numa coisa que Deus não quer mais para você. Tem essa também. Às vezes você está pedindo uma coisa, aí Deus, meu filho, eu não quero mais isso para a sua vida. É sofrimento. Não, mas eu quero. Mas meu filho, é sofrimento. Você também tem que ser maduro. Se uma coisa não está acontecendo, então amadureça. Bom, talvez na vontade de Deus, essa situação, que eu saia dessa empresa e vá para aquela, que eu volte para aquela pessoa volte para mim. Talvez não é da vontade do Senhor. Então, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Amém. E segue. Reina em vida em nome de Jesus. Para de insistir numa coisa que você já está vendo, que você já se machucou tanto, e que Deus, meu filho, está querendo morrer. E só falta tu morrer agora. Só falta morrer. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, temos que ter essa maturidade aí de não insistir também. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você coloca tudo que anteriormente você aprendeu. Amém? Tudo que você ouviu antes, todos os conselhos que a gente meditou antes, se você coloca em prática, você vai ter paz, você vai sentir uma paz no seu coração. Deus mantém o teu coração tranquilo quando as coisas vêm, quando as coisas acontecem. Você sente aquela calma. As pessoas até perto de você estranham, nossa, você não vai chorar não, você não vai se desesperar não, porque é sério, não, eu estou confiante. Estou em paz. Tem solução, tem jeito. Deus é comigo, Ele está cuidando de tudo. Estou tranquilo. Eu sei a quem eu estou servindo. É um Deus vivo, que diz, a minha palavra é viva e eficaz. Viva e eficaz. Tem solução, diga, tem solução. E paramos por aqui. Na próxima reunião a gente continua com a parte 8, a parte final do estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Eu só peço que você declare para o seu irmão da seguinte maneira: você vai ter uma semana abençoada. Isso, fale isso para o seu irmão. Você vai ter uma semana abençoada. E diga mais: os anjos do Senhor é contigo. Os anjos do Senhor é contigo. Você vai ter uma semana abençoada. Tchau a todos. Um bom dia. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.